Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Estamos entrando no ar através do canal 14 em Recife, região metropolitana, e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo Spotify da Rede Brasil. Compartilhe os nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a primeira lição do terceiro trimestre de 2024 com o tema Duas importantes mulheres na história de um povo. E para comentar a lição, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira. Pai do Senhor evangelista, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Amém, pastor. Também é uma satisfação para nós estarmos aqui. Estamos aqui com o presbítero irmão Jonathan Zeder. É sempre um prazer tê-lo aqui novamente. Amém, pastor. É um prazer estar de volta. E também com auxiliar e professor Givanildo Hermano. Parte do irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta ocasião, iniciaremos uma nova lição com o tema geral: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Focaremos em duas grandes mulheres usadas por Deus para fazer sua vontade. A primeira era a gentia moabita, que se tornou ancestral do Messias devido às suas escolhas. A outra foi usada por Deus para ser um canal de salvação do povo de Israel. Nesta aula de apresentação de ambas, aprenderemos que a disponibilidade é o primeiro grande passo para sermos usados por Deus. Evangelista, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo? Pois bem, pastor. O texto áureo nos diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, e o versículo 14. Irmão Éder, qual a verdade prática desta semana? Muito bem, pastor. A verdade prática diz o seguinte: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, a lição possui 3 objetivos. O primeiro, apresentar o perfil de Ruth, a moabita. O segundo é traçar o perfil de Esther, a judia que ascendeu ao posto de rainha. E o terceiro e último, refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Ruth, no capítulo 4, versículos 13 ao 22, e no livro de Esther, capítulo 7, versículos 1 ao 7. Acompanhe conosco. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. E chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. E Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse:
Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé, para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade iniciando mais um trimestre para a glória de Deus, que tem como tema geral o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Ester para a nossa geração. E a lição desta semana, lição de número 1, tem como título Duas importantes mulheres na história de um povo. Então, esse trimestre nós estaremos estudando dois livros juntos, um livro de Ruth e um livro de Ester. O tema geral, como propõe, é falar sobre o governo de Deus e também um cuidado com a família. Esse trimestre ele vai guardar das devidas proporções, vai se assemelhar muito àquele trimestre em que nós estudamos sobre a família, estudamos diversos personagens, inclusive até estudamos sobre Ruth, naquela lição onde falou sobre o relacionamento entre nora e sogra, foi uma lição maravilhosa. Agora, claro, de maneira mais pormenorizada, nós estaremos estudando nesse trimestre de maneira muito mais ampla, Estaremos estudando dois livros e desde já convidamos o professor a se dedicar à leitura destes livros, fazer aí uma revisão do conteúdo, se aprofundar, porque as lições serão extraídas destas duas fantásticas histórias e maravilhosas histórias de duas mulheres de Deus que não só marcaram suas famílias, mas marcaram a história do povo de Deus. E evangelista Sóstenes, esta semana nós estamos falando sobre duas importantes mulheres na história de um povo e é um tema que vamos trabalhar ao longo desse trimestre, que vai transitar entre família, o papel da mulher na igreja, a contribuição, protagonismo, como um dos objetivos da lição desta semana propôs, o protagonismo da mulher na igreja, e vai destacar a relevância e a valorização que Deus dá a essas mulheres dentro da história da salvação. É assim, pastor. No momento que eu adquiri a lição e também recebi o convite para estar aqui, eu tive a oportunidade de folhear e me deparei com assuntos muito interessantes e não tive como não me lembrar da recomendação paulina a Tito, que no capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Essa recomendação paulina, ela tem tudo a ver com esta lição, porque será uma oportunidade para estudarmos estas mulheres e as mulheres na igreja, as professoras, ensinando aos mais jovens também um modelo de família, um modelo de mulher, conforme o padrão bíblico. Acredito que teremos uma oportunidade maravilhosa de crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Então, irmão Éder, a lição desse trimestre, ele vai, pode-se dizer, vai fazer uma revisão dos princípios. Sim. Princípios que se mantêm ao longo da história e que precisam ser sempre lembrados. A modernidade,
a modernidade, a ética social, né, o que é praticado hoje em nossa sociedade, não podem ofuscar os princípios. E algumas pessoas estão, às vezes, até cochilando com relação a esses princípios. Então, eu lembro do apóstolo Paulo, aos Filipenses 3:1, ele diz assim, olha, eu não canso de dizer a vocês as mesmas coisas. Então, essa lição ela vai fazer uma revisão de tudo aquilo que Deus sempre revelou e estabeleceu como um princípio na história do homem. Exatamente. E em dias pós-modernos, como diria o Bauman, o senso de relacionamento entre homens e mulheres está um pouco complexo por conta do famoso feminismo, né? A Bíblia, muitas vezes, isso acontece no neoateísmo, né? É chamada de misógina, ou seja, existe um tratamento depreciativo às mulheres. E a gente vai estudar que isso não é verdade. Não é? Houveram e ainda existem grandes mulheres de Deus que tiveram um papel fundamental. Essa mesmo que nós vamos estudar hoje, a famosa Ruth, ela vai entrar na genealogia de Jesus mesmo não sendo judia. Não é? Então, essa ideia de que a Bíblia é misógina, que o feminismo veio aí para colocar a mulher no papel que ela deveria ter de protagonismo, a mulher tem sim o seu espaço de protagonismo, mas de acordo com o que prescreve as Escrituras, e a gente vai relembrar isso ao longo desse trimestre. Não existe essa guerra entre o padrão feminino e masculino. Os papéis são diferentes, mas se fizer da maneira de Deus, a família será uma bênção, pastor. E eles se complementam, né? Não existem rivalidades entre homem e mulher. O que existe são papéis, né, irmão Givanildo, que Deus estabeleceu para o homem, Deus estabeleceu para a mulher. Esta lição é a maior lembrança de que a Bíblia não é misógina, nem a Bíblia é machista, porque nós temos 2 livros do Antigo Testamento cujo título é atribuído ou é colocado o nome de duas mulheres, justamente o livro que nós vamos estudar esse trimestre. 2 mulheres importantíssimas na Bíblia, né, que ocupam uma posição muito especial na história do povo de Deus, como já foi falado pelo presbítero Jonathan Zeder, uma moabita que entra na genealogia de Cristo e outra uma órfã de pai e mãe que se torna rainha e é a responsável, vamos dizer assim, pela preservação do povo de Deus. Eu queria lhe pedir permissão, pastor, para nós mostrarmos a capa desta lição, que aparece aqui exatamente esta coroa, porque um dos temas principais dessa lição é exatamente a soberania de Deus, né? O Deus que governa o mundo. E a história de Ruth, a história de Esther mostra exatamente isso. Claro, em toda a Bíblia, Deus está governando, né? Mas essa coroa aqui representa exatamente esse governo de Deus. E na lição, eu achei bem interessante que o comentarista faz menção a uma frase do comentarista Matthew Henry, né? Que diz assim: ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo, né? Então, um dos temas principais desses livros é exatamente a soberania de Deus. Deus que está no controle de tudo. Glória a Deus. Então, vamos fazer o que nós sempre fazemos aqui no início do trimestre, vamos fazer um ping-pong. Vamos ver agora, citar, né, os temas das lições que nós estaremos estudando. A lição, esta semana, estamos estudando a lição de número 1, tem como título 2 importantes mulheres na história de um povo. Evangelista Sóstenes, o que é que nós vamos estudar na lição 2? Pois bem, pastor, a lição de número 2 falaremos sobre o livro de Ruth. Irmão Éder, lição 3. Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor, é o tema, pastor. Irmão Givanildo. A lição de número 4 tem por título O Encontro de Ruth com Boaz. Já na lição de número 5 estaremos estudando o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Na lição de número 6 teremos o livro de Esther. Na lição 7, pastor Arijasto, nós vamos ver a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. A lição de número 8 tem por título A Resistência de Mardoqueu. Já na lição de número 9, estaremos estudando a conspiração de Amã contra os judeus. Na lição de número 10, teremos o plano de livramento e o papel de Esther. Na lição 11, nós vamos falar sobre a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu.
A lição de número 12 tem por título O Banquete de Ester, Denúncia e Livramento. E concluiremos o trimestre estudando Ester, a portadora das boas novas. E, queridos irmãos, como todo trimestre nós fazemos aqui, queremos indicar alguns livros que são importantes para que você, professor, possa se subsidiar ainda de mais informações a fim de lhe capacitar ainda mais para fazer a abordagem da lição. Essa lição desse trimestre é uma lição que o texto é narrativo, vamos trazer histórias, os princípios serão extraídos das histórias de Ruth e Ester. É um texto narrativo, então é importante que o professor procure estudar os dois livros, Ruth e Ester, com antecedência. Vejam as propostas que o autor da lição, em cada lição ele pontua, quais os objetivos da lição. E é importante também destacar o seguinte: o professor não apenas fazer a descrição da história ou narrar a história, muito mais importante do que narrar a história que estará servindo de pano de fundo para a abordagem da lição, é extrair as lições. Porque se o professor em sala de aula trouxer apenas a narrativa da história dentro daquele capítulo que está sendo abordado na lição e não trouxer as aplicações, então o seu aluno ele saiu conhecendo a história, mas não conseguiu extrair as lições que podemos extrair da história. Lembrando que, embora que o texto esteja narrativo, mas podemos extrair, sim, verdades dos textos narrativos, porque a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus estão diluídos em toda a Escritura, independentemente do gênero literário, independentemente de como estas verdades elas possam ser apresentadas, sejam no seu aspecto profético, no seu aspecto poético, no seu aspecto narrativo, seja profético, poético ou narrativo. Precisamos ter a sensibilidade para extrair os princípios, as verdades que os textos querem nos mostrar a fim de promover edificação ao nosso aluno. Então nós temos aqui o livro do autor da lição, pastor Silas Queiroz, o Deus que governa o mundo e cuida da família. É o texto, é o livro base, é o livro didático da escola dominical, da lição, melhor dizendo, o livro de apoio à lição da escola dominical. Os livros de apoio sempre trazem um comentário a mais, além da lição, não sei se você tem a lição, mas o livro sempre traz alguma abordagem acrescentando ainda, e é importante que o professor, que é o próprio autor da lição, que está escrevendo o livro, então ele vai, dentro da mesma abordagem, acrescentar algumas informações relevantes. Nós temos aqui também o livro, a mais nova publicação da editora Bereia, O Culto Doméstico, restaurando a essência da adoração familiar, do autor presbítero Jonatas Eder. Nós temos esse livro aqui. E, irmão Eder, aproveitando que o senhor é o autor e está aqui, está nos dando a honra de poder estar aqui no programa, esse livro, embora não seja um livro que esteja, vamos assim dizer, para a lição como o livro de apoio está, mas é um livro de grande relevância dentro do contexto do tema da lição. O que é que o senhor pode apresentar sobre esse livro? Amém, pastor. O tema do livro, Culto Doméstico, na realidade, ele é um tema muito abrangente, não é? Então, o subtema, talvez ele traga as melhores informações sobre o que é tratado, que é restaurando a adoração familiar. E a ideia, a proposta do livro é explicar que Israel sempre teve a oportunidade de aprender sobre o relacionamento entre Deus e o seu povo no lar, não é? E aí nós vamos mostrar biblicamente, através dos textos bíblicos, diversos personagens que tiveram o seu desenvolvimento espiritual em seu lar. O livro ele se encaixa na lição por conta da temática, que é sobre família.
Então é um livro que vai ajudar muito, principalmente os professores a entender o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, não é? Dentro do aspecto de reverência, de adoração a Deus, culminando com o culto doméstico, não é? Porque a realidade é conhecer a Deus, baseado em Deuteronômio capítulo 6, né? Conhecer a Deus, depois ensinar seus filhos, falando em casa, no caminho. E é um livro que nós tivemos a oportunidade, através do pastor da igreja, de produzir, baseado biblicamente, né? Ainda me lembro das palavras que o pastor Elton me disse, né? Escreva um livro bíblico, com referências bíblicas. Então, o material que vocês vão adquirir vai dar suporte, sim, no sentido de que já estaremos tratando sobre família, sobre esses papéis que hoje estão tão complicados, né? O papel do pai, o papel da mãe e também o papel dos filhos. Eu fico feliz em saber que a lição vai trabalhar essa temática, porque vai abençoar muito, principalmente para os irmãos que vão ensinar e precisam dessas bases bíblicas fortificadas. E nós temos aqui ainda na linha de família, né, também mais uma publicação da editora Berea, nova publicação, Caminho de Mãe, Princípios e Desafios da Maternidade Integral e Bíblica, da doutora Ana Cláudia Alves. Esse livro é um livro fantástico, eu sou suspeito de falar de doutora Ana. Doutora Ana foi por muitos anos minha diretora do Seminário Teológico, a nossa Estiadeb. Queremos aproveitar e mandar aí uma saudação para a doutora Ana, para o missionário Joséildo, toda a família aí. Então, eu sou suspeito de falar desse livro. Como o senhor é também um representante da editora Berea, eu queria que o senhor apresentasse também esse livro e contextualizando esse livro para a lição desse trimestre. Muito bem. O tema do livro, né, Caminhos de Mãe, já fala muito. O subtema tratando a questão do desafio da maternidade, talvez não tenha, algumas pessoas não entendam, né? Acho que é só para jovens que estão tendo filhos. Não é isso. A maternidade aqui é a maternidade integral. É a ideia de que uma mãe precisa estar o tempo todo ensinando os seus filhos a seguirem os princípios da palavra de Deus. E num tempo relativizado, né, onde infelizmente muitas mulheres abdicaram do ideal de Deus da maternidade, né, muitas não querem mais ter filhos, esse livro vem na contramão mostrando que o papel de ser mãe é um papel que Deus deu à mulher, não é? E é um papel de bênção. E como exercer isso num dia tão complexo, em dias tão difíceis? Como exercer o papel de mãe de forma, como ela diz, não é? Caminho de mãe, princípios e desafios da maternidade integral e bíblica. Então é um livro que vai... doutora Ana, psicóloga, foi minha professora de psicologia no seminário, não é? Tem aquela linguagem... acessível, uma linguagem de mãe, mas também com abordagem na sua área de domínio, que é muito importante. Então, são 2 livros, não é porque é da Berea, né, mas são 2 livros que vão abençoar muito e, principalmente, vão falar a linguagem da nossa igreja. Então, se você quer um material que vai trabalhar a linguagem da nossa igreja, a linguagem da nossa convenção, do nosso pastor, fica a dica aí do livraço da nossa querida professora, a quem também mandamos uma saudação junto com o pastor Joséildo. Então nós temos aqui esse livro que reúne a experiência de doutora Ana enquanto intelectual. Né? Isso. Intelectual, diga-se de passagem, dá honra a quem merece honra. Isso, né? Porque geralmente uma mulher quando ela se dedica à vida acadêmica, ela quase que não tem tempo para a vida como mãe, para exercer a maternidade. E ela conseguiu reunir conciliar, né, as duas conciliar coisas. Essa vida acadêmica, a vida como missionária, né? Missionária e mãe. Então, esse livro é uma obra fantástica que você não pode deixar de ter em sua biblioteca. Nós temos aqui o capítulo Por que falar sobre fundamentos? E hoje a discussão está justamente em cima disso que nós estamos estudando nesse trimestre, né? Os fundamentos. Então ela pergunta, por que falar sobre fundamentos? A necessidade de nossos filhos, o amor em suas muitas maneiras, princípios para uma educação intencionalmente bíblica. Então, você que está nos acompanhando neste momento, nós indicamos aqui o livro, que é o livro de apoio do comentarista da lição, Silas Queiroz, e essas 2 obras da editora Berea, que você está aí visualizando aí, estamos em tela cheia aí, visualizando em sua
em sua tela aí o livro Culto Doméstico, restaurando a essência da adoração familiar, e também Caminho de Mãe, Princípios e Desafios da Maternidade Integral e Bíblica. Você pode adquirir estes livros. Se você não é daqui da região metropolitana, pode adquirir por esse endereço que está aparecendo aí em sua tela. Se mora aqui próximo da região, você pode se dirigir ali à Livraria Berea, próxima ao Templo Central. Pode ter certeza que você terá um atendimento VIP, atendimento de qualidade, que é a característica principal da Livraria Berea, sempre o bom atendimento, não é, irmão Éder? O bom atendimento e o preço acessível para a glória de Deus. Queridos irmãos, não saia daí, estaremos retornando depois do nosso rápido intervalo, iniciando o comentário da nossa lição deste novo trimestre. Não saia daí, voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a primeira lição, que tem como título Duas importantes mulheres na história de um povo. Então nós vamos agora iniciar um comentário geral de nossa lição. Vale pontuar de que a lição de número 1 é uma lição introdutória, sempre será uma lição introdutória a todo o conteúdo que estará sendo abordado durante o trimestre. Então, nós vamos pedir aqui a primeira tela. Então, Evangelista Sóstenes, nós temos aí o mapa mental da lição desta semana, apresentando os principais objetivos e os subtópicos também dessa lição. O que é que a gente pode comentar? Pois bem, pastor, esse mapa mental nos auxilia a preparar a lição e desenvolver o tema da lição de maneira bastante eficiente. E o tema principal é falar sobre família. Esta é a temática. E tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é apresentar. Apresentar, no caso, quem é Ruth. E mostrar que ela é uma mulher importante para a linhagem de Davi. Esta abordagem vai exigir um pouco da biografia da própria Ruth. Então, nós temos 3 pontos importantes. Mostrar que ela era de origem moabita, e depois ela se relacionou também com uma família belemita, e ali ela contraiu um matrimônio e também gerou filhos. No caso, a temática de maternidade vai estar presente. O segundo objetivo é traçar o perfil de Esther. Neste caso também, iremos perceber Esther como a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. E aí nós iremos trabalhar também 3 pontos importantes quando traçar este perfil. É mostrar que de Belém para Suzã, mostrando o momento do cativeiro e aqueles que ali estiveram, os judeus que estiveram em terras estrangeiras, mostrar que a própria Esther era órfã e ela se tornou rainha. Nesse caso vai se trabalhar um pouco dentro da biografia, e também mostrar que ela saiu do campo para o palácio, ou seja, que ou no campo, como é o caso de Noemi, ou no palácio, essas pessoas podem ser usadas por Deus. Finalmente, a lição vai nos propor uma reflexão. Esta reflexão se refere a mulheres de Deus como protagonistas da história. Este protagonismo que nós iremos estudar, é importante salientar que não é um protagonismo no sentido cerimonial, eclesiástico, religioso, mas mulheres de Deus sendo utilizadas, desenvolvendo papéis aonde o Senhor encontra a necessidade delas. No caso, o protagonismo feminino, a Bíblia destacando a importância da mulher no enredo, na história desenvolvida pelo próprio Deus, também mostrando que elas cumpriram os seus papéis e também que existe a importância da educação familiar. No caso de Ruth, ela fazendo parte de uma estrutura de família, a qual vem o Messias, e no caso de Esther, ela vindo de uma origem, de uma família bem educada, e ela servindo a Deus no maior posto que ela teve. E eu acho esse ponto aqui, irmão, eu acho que um divisor de águas, mulheres de Deus como protagonistas da história. E é importante destacar de que a perspectiva do autor da lição é mostrar primeiro mulheres de Deus. Se são mulheres de Deus, são mulheres que se submetem aos princípios
da palavra. Sim, exatamente. Para que alguém não confunda aí, não como protagonistas, fique só como protagonistas da história e de repente possa suscitar duas coisas. Primeiro, a influência do pensamento feminista, né, de sobrepor a mulher em relação, em detrimento do homem, ou seja, a anular o papel do homem em detrimento da mulher. E, por outro lado, tem um recorte também religioso, como o senhor falou, eclesiástico, no sentido de achar que a lição desse trimestre está ressaltando demais o papel da liderança feminina, inclusive endossando até o ministério pastoral feminino, que nós estudamos sobre isso na lição que estudamos sobre igreja, e destacamos aqui de que o ministério pastoral feminino não é bíblico. Se pegar qualquer literatura aí honesta, dentro de teologia contemporânea, se percebe que, ou se perceberá, de que esta ideia ela surge justamente dentro de uma esteira do movimento feminista americano. Então, na verdade, não é essa a proposta do autor. Exatamente, pastor. Isso é bastante pertinente ser colocado, especialmente para os professores que estão acompanhando a lição, para que se entenda que o progressismo ideológico, ele não permite a mulher cumprir o seu papel, mas exige desta mulher que ela sucumba ao papel masculino. E aí o homem tem a sua dificuldade de cumprir aquilo que é para ele cumprir, a mulher não cumpre o dela e fica querendo cumprir o papel do homem. No caso de Esther, nós vemos que ela cumpre o papel de rainha e não de rei. No caso de Noemi, nós vamos ver que ela vai cumprir o papel de mãe e de esposa. No caso do progressismo ideológico, que falamos aqui o feminismo, a mulher pode ser tudo, menos mãe e esposa. E a Bíblia vem mostrando esse contraponto, que pode sim exercer um protagonismo dentro daquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Glória a Deus. E para reforçar o que nós estamos comentando, né, temos aqui no livro do autor da lição, pastor Silas Queiroz, na parte de introdução ao capítulo 1, ele traz uma fala aqui que é importante pontuar e destacar esta fala. Ele diz o seguinte: os livros de Ruth e Esther podem ser considerados como um tributo às mulheres piedosas, de ontem, de hoje e de sempre, que assentam no coração o propósito de servir a Deus a despeito de toda e qualquer circunstância contrária, incluindo o espírito da época hostil a todos os que decidem viver crendo e praticando o que as Sagradas Escrituras ensinam. Essas belíssimas porções da literatura canônica ensinam-nos que a mulher que teme ao Senhor não cede a ideologias ou pressões culturais, não gasta o tempo ou a energia dela com pensamentos e discussões sexistas, pois ela sabe que o Criador fez macho e fêmea para um viver cooperativo e não conflitante. Essa mulher sábia entende que o homem e mulher são diferentes para que se completem, cada um, porém, exercendo o seu papel no plano divino para a glória de Deus. E ainda continua: nesse aspecto da história feminina na Bíblia, o livro de Ruth brinda-nos com o exemplo de Noemi e da moça moabita que dá ao nome do livro. Como as mulheres sábias de nossos dias e de todos os tempos, essas personagens tiveram a graça de viver livres dos traumas que os conflitos mentais, verbais e físicos produzem na nefasta arena da guerra dos sexos. Noemi e Ruth inspiram as mulheres que não dão palco para a luta em glória do feminismo, que impõem comportamentos que só servem para desgastar e deformar a figura da mulher, roubando dela a verdadeira beleza moral e física, as ternas e duradouras alegrias da vida, como o casamento e a maternidade, e o prazer de servir a Deus, produzindo como consequência da sua rebeldia incalculáveis prejuízos
para as estruturas sociais como um todo, incluindo as comunidades cristãs, que são as igrejas locais de todos os continentes. Então, irmão Éder, é importante esse parágrafo aqui, esses 2 parágrafos aqui são essenciais para que o professor compreenda a proposta geral da lição. Não há motivo nenhum para tergiversar no assunto, porque aqui ele está deixando claro. Está deixando claro, primeiro, quer destacar o papel da mulher nas Escrituras, que elas sempre foram importantes e foram instrumentos de Deus na história da salvação. Entretanto, a Bíblia sempre as trata dentro do princípio original que Deus estabeleceu no início e não tem compromisso nenhum com qualquer ideologia ou com qualquer releitura que se faça do papel da mulher na modernidade. Exatamente, exatamente. E o pastor Silas aí é muito cirúrgico, né, em tratar a realidade do nosso problema pós-moderno, né? E qual é o problema pós-moderno? O problema pós-moderno é que as pessoas não querem mais ser o que Deus propôs a ser, né? E aí a origem do pecado dá exatamente nisso, né? Tanto na esfera angelical como na esfera humana, os homens não quiseram ser o que Deus propôs para que eles sejam. Na lição que nós vamos estudar, mesmo falando de um protagonismo feminino, a ideia presente é colocar na cabeça principalmente dos jovens de hoje, que são muito influenciados por conta da escola. Está aqui o ministro Sóstenes, que ajuda o pastor presidente, o pastor Sérgio, no departamento de adolescentes, e sabe dos grandes embates que os nossos adolescentes e jovens têm tido hoje, principalmente no âmbito escolar, não é? Cheio de ideologias. E aí a gente tem teóricos que promovem, por exemplo, a ideologia do sexo neutro, que é a Simone de Beauvoir e outros, que dizem, não há sexo, né? Você que define essa realidade. E aí inverte também, não só isso, inverte os papéis. E a fala do ministro Sóstenes foi muito coerente quando ele diz assim: as mulheres deixaram de fazer o seu papel para tentar fazer o papel do homem, e esse papel feminino ninguém faz. E aí nós temos as famílias em ruínas. E eu creio, pastor, de verdade, que essa lição veio para trazer uma injeção de ânimo, tanto nas nossas famílias, como também uma vacina para espantar o mal, não é? O homem tem a sua importância, a mulher tem a sua importância quando eles fazem o papel que Deus propôs. Então, nem o homem é superior à mulher, conforme Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 5, nem a mulher é inferior ao homem. Ambos estão juntos. E é isso que as famílias precisam entender. Quando a gente vai ver os grandes problemas que existem em alguns lares, não é? É porque existe essa troca de papéis. Mas quando cada um faz o seu, Deus é glorificado e a família cresce de forma abençoada. Um grande problema que a gente tem hoje, só para a gente contextualizar o nosso tempo, é a Europa e o Japão. São países em que a taxa de natalidade está abaixo do razoável para que haja continuidade até da população. Então, veja, quando os papéis são invertidos, né, quando a mulher não deseja ter filhos, não deseja cuidar deles, isso causa um mal não só à sua família, mas um mal à comunidade, um mal à sociedade e até à nação. Eu creio que essa lição vem para nos munir e dizer novamente a essa geração, principalmente você, professor de jovens, tanto de classe feminina e masculina, colocar os pingos nos is, porque essa geração tem sido bombardeada, mas também precisa ser ensinada pela palavra de Deus o papel. A mulher, ela pode ser protagonista, sim, mas dentro do propósito que Deus traçou para ela. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, irmão Givanildo, nós temos aí uma síntese de como a lição desse trimestre está dividida. Já falamos aqui que vamos estudar o livro de Ruth e o livro de Esther. Destacamos a relevância que o professor e o cuidado que o professor deve demonstrar no estudo desses dois livros. E aí nós estamos aqui de maneira bem didática mostrando quais lições estarão sendo abordadas no livro de Ruth e quais lições serão abordadas no livro de Esther. Eu queria que o senhor pudesse comentar. Muito bem. Eu queria chamar a atenção, pastor, dos professores. É muito importante esta visão panorâmica do trimestre, para que não haja repetição de assuntos. Perfeito. Diferente do trimestre anterior, que cada domingo, cada semana era uma aula diferente, uma temática diferente.
este livro ele é sequenciado, né? Essa lição, vamos dizer, ela é sequenciada. Se o professor não tiver cuidado com o que vai estudar nas lições posteriores, ele corre o risco de tornar essa lição repetitiva. Então, por exemplo, nessa lição introdutória, nós vamos estudar sobre duas importantes mulheres na história de um povo, né? Vamos trazer uma visão panorâmica, tanto do livro, quanto também das personagens protagonistas, que é Ruth e Esté. Aí, depois das lições 2 a 5, nós estaremos estudando sobre o livro de Ruth, né? Lição de número 2, panorama do livro de Ruth. Lição de número 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. E lição de número 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Perceba, por exemplo, que se o professor não tiver cuidado e na lição de número 4 ele já for comentar sobre o casamento de Ruth e Boaz, na lição de número 5 ele vai ter que repetir novamente. Exato, então a gente precisa delimitar e, claro, as lições já ajudam isso, já nos auxiliam, trazendo os objetivos da lição, os tópicos e comentários de cada tópico. Então é muito importante que o professor esteja atento para não ultrapassar aquela lição e tornar a lição posterior repetitiva. A partir da lição de número 6 até a lição de número 13, estudaremos o livro de Esté, até porque este livro é mais longo, né? Enquanto o livro de Ruth tem apenas 4 capítulos, o livro de Esté tem 10 capítulos. Então, lição de número 6, um panorama do livro de Esté. Lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté, como foi que Esté tornou-se rainha. Lição de número 8, a resistência de Mardoqueu, que é um dos personagens principais do livro de Esther, né? Embora que Esther seja a protagonista, vamos dizer assim, mas Mardoqueu também é um personagem principal. Lição de número 9, a conspiração de Amã contra os judeus, e aí a gente já percebe aquele plano diabólico de exterminar os judeus. A gente percebe nesta lição que é algo não apenas humano, mas também diabólico, né? Lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esté, que eu diria que é um dos principais capítulos do livro, como é que Esté vai ser uma personagem importante aí para que o povo seja preservado. Lição de número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Lição de número 12, o banquete de Esté, denúncia e livramento. E a lição 13, Esté, a portadora das boas novas. São lições maravilhosas, pastor, e eu queria pedir permissão ao senhor para comentar algo aqui que eu considero importante, né? Que talvez alguém olhe para essa lição e diga assim, mas essas lições vão falar para as mulheres, não é? Não vai ser muito assim propícia para a classe de homens. Não devemos pensar assim. Assim como nós, quando estudamos, por exemplo, os personagens, né? Seja Samuel, seja Moisés, seja Paulo, e as mulheres também aprendem com esses personagens, né? Suas virtudes, suas qualidades, assim faremos nós. Isso. Embora o texto, a lição esteja falando de duas mulheres principalmente, né? Ruth e Esté, mas as lições que essas mulheres deixaram, né, nas páginas da Bíblia, o seu exemplo de obediência, de humildade, de fé, de coragem, embora seja aplicado de forma mais direta para as mulheres, nós não temos dúvida disso, mas não resta dúvida que nós também estaremos estudando. Então, meu conselho para os professores, principalmente professores de classe masculina, de homens, não veja essa lição com desprezo. Não diga assim, essa lição é para as mulheres. Não, essa lição é para todos nós. Os princípios bíblicos que estaremos estudando, as lições, né, os bons exemplos que essas mulheres deixaram, serve para a igreja de forma geral. Não só para as mulheres, mas para todos nós. Porque se for olhar sobre esta ótica, então... por exemplo, Paulo não poderia trazer exemplo para as mulheres. Jesus não poderia trazer exemplo para as mulheres, porque, como nós já falamos, né? Estamos estudando 2 livros, 2 histórias, o texto é narrativo, os textos estão dispostos a apresentar e destacar estas 2 mulheres. E o que é que se vai extrair destas mulheres? São princípios. Vamos dizer, por exemplo, a humildade. Então, a humildade se aplica, serve para idoso, para adulto, para jovem, para adolescente, para criança. Então, foi muito pertinente a sua colocação, irmão Givanildo, porque o que se vai estudar
nesta lição são as verdades, né? Não é contar a história pela história, porque a história pela história só vai instruir o aluno no que diz respeito a esse panorama. Mas muito mais importante do que contar a história é trazer a aplicação. Que toda lição, ele tem um pano de fundo, ele tem um contexto da lição, mas também precisa ter a aplicação, senão o aluno vai sair e dizer assim, olha, se falou muito de Ruth, mas eu não entendi como é que isso se aplica à minha vida no dia a dia. Então, por isso que o professor ele tem que ter essa sensibilidade para extrair os princípios e aplicar ao seu aluno de classe de escola dominical. Inclusive, pastor, eu quero pedir permissão também para sugerir aos professores, né, além da Bíblia Sagrada, além da lição que está muito bem comentada, além dos livros, das obras que já foram citadas aqui, também lá no site, né, Rede Brasil Oficial, rbc1.com.br, e usufruir do esboço da lição, onde o esboço da lição, preparado pela superintendência, está muito bem comentado e vai exatamente falar sobre essas virtudes, essas qualidades dessas mulheres de Deus, que vai ajudar ainda mais o professor para que ele possa estar falando com segurança, não é, à luz da Bíblia Sagrada e trazendo informações importantíssimas que servem para a igreja de forma geral. Vamos para a próxima tela? Então, Evangelista Sóstenes, aí nós temos uma síntese, né? Porque temos o tema da lição ali, lição 1, temos o versículo, o texto áureo, temos a palavra-chave, que é mulheres, dessa semana, temos aí também os objetivos da lição e a verdade prática. Então, essa tela aqui, o professor ele pode printar e colocar lá em sala de aula, que ele terá não só os objetivos, terá a verdade prática, o tema da lição e o texto áureo. É sim, pastor. E a palavra-chave é justamente a palavra que vai estar circulando em toda a lição, vai sendo comentada em cada tópico. No caso, a palavra-chave será mulheres. Então, nós iremos perceber ali, Ruth, quando fizermos a apresentação, que ela era uma mulher importante, ela foi uma mulher importante para a linhagem de Davi. E a forma que Deus escolhe. Algumas pessoas, por exemplo, costumam só ver a graça de Deus no Novo Testamento. E nós podemos ver aí, a partir da escolha de Deus, de uma nação, de uma etnia, que era uma etnia que começou já de forma incestuosa. Uma etnia que fugia totalmente do padrão divino. Porém, Deus vai lá e resgata esta mulher e usa na linhagem messiânica. Nós vemos também, quando olhamos para Esther e objetivamos traçar o seu perfil, que Esther foi uma mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Ela seria, no caso, uma mulher desprezada por causa da questão cultural. Quando nós observamos as questões da época, e se pudermos usar os termos, nós iremos ver uma intolerância religiosa naquela época. Sim. Por que intolerância religiosa? Porque nem o nome de Deus poderia ser mencionado. Mesmo não praticando anacronismo, mas percebendo questões daquela época semelhantes à de hoje, nós iremos perceber ali que havia um tipo de xenofobia, porque tinham um interesse de discriminar e de até destruir o povo de Israel. Então, o termo mulher também é utilizado ali. E, finalmente, nós vemos que o autor da lição, ele traz essas duas mulheres para promover uma reflexão, dizendo que estas mulheres também foram protagonistas ao seu tempo e ao modo de Deus, foram protagonistas neste enredo, nessa história que Deus desenvolve. Vamos para a próxima tela, que é a tela principal do primeiro tópico. Digo, ainda não a tela principal. Aqui nós temos aqui, o irmão Éder, o esboço do livro de Ruth, que é o esboço que também pode ser aplicado na próxima lição. Mas como o irmão Givanildo aqui colocou, é preciso que se tenha esse cuidado para não estar repetindo demais informações. Sim. E aqui nós trazemos já que esta lição é uma lição introdutória, o professor ter essa visão panorâmica é de grande relevância, não é isso? E principalmente ler o livro, né? Ler o livro, porque não basta só ter as informações. Acho que a gente precisa reler todo o livro e observar que ele está organizado, né, em 4 capítulos, como foi dito, e essas temáticas, eu não vou mencioná-las para a gente ganhar tempo, todas elas serão tratadas não na lição de hoje,
mas durante o nosso trimestre, tá certo? Próxima tela. E aí, de igual forma, nós temos aí o livro de Esther também. E o livro de Esther, ele é interessante porque ele começa com uma festa imprópria, né, onde o rei, não vou contar a história para não dar spoiler, né, mas o rei acaba até perdendo a sua rainha e termina com uma festa que glorifica a Deus. Se a gente analisar a disposição que está no livro, né, são 3 festas: a festa de Assuero, a festa de Esther e a festa de Deus, que é o Purim. Então, relê também o livro de Esther. É um livro maravilhoso. Eu amo esse livro, já preguei várias vezes sobre ele. No domingo, né? Porque tem gente que pensa que a gente não pode pregar sobre um personagem desse e aplicar, como o senhor bem falou, no domingo. Mas usando a boa exegese, hermenêutica, que a gente consegue fazer isso. Então, está aí à disposição o livro de Esther, as 3 festas, que norteiam todo o pensamento, mostrando como é que Deus está no controle de tudo. Nós temos assim algumas particularidades com relação ao estudo em conjunto, né, do livro de Ruth e Esther, e aqui nós anotamos que eu achei interessante. Por exemplo, são os únicos livros da Bíblia que levam o nome de mulheres, Ruth e Esther. Ruth, ela está inserida na grande narrativa do livro de Juízes. São épocas completamente diferentes, enquanto Ruth está ali na época dos Juízes, depois de Josué. Esther está no pós-cativeiro, né? No período persa. Esther, ela está inserida ali entre o capítulo 6 e 7 do livro de Esdras, compondo aí a literatura pós-exílica. E quando falamos 6 e 7, não quer dizer que você vai encontrar ela lá, ips literis, não. Estão falando do período histórico. A questão do rei, não é, pastor? Isso. Nós temos também os fatos históricos, ou seja, as histórias estão separadas por cerca de 5 séculos, ou seja, 500 anos. Então, 500 anos depois, você tem a Ruth, um período ali dos Juízes, e você tem Esther, 500 anos depois. Mostra que o Deus continua investindo, né? Investindo nas mulheres. E uma coisa interessante também, Ruth, a história dela, ela era moabita e viúva que decidiu viver como camponesa em Belém, enquanto Esther era uma órfã judia que se tornou rainha. Veja, né? Ela era moabita, viúva e decidiu viver como uma camponesa em Belém, e Deus fez dela, colocou na genealogia do Messias. E Esther era uma órfã judia que se tornou uma rainha. Mostra que Deus é especialista em transformar situações impensáveis em louvor e glória do seu nome. Vamos para a próxima tela. É a tela Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Uma moabita, a família belemita, e matrimônio e maternidade. Bom, Givanildo, em linhas gerais, já que essa lição é uma lição bem introdutória, a gente acaba mencionando aqui, antecipando o conteúdo, mas em linhas gerais a gente já comentou um pouco sobre isso. Exato. É bom lembrar que tem muita improbabilidade nesse primeiro tópico, né? Primeiro porque Ruth, ela é moabita, como já foi falado aqui pelo evangelista Sóstenes, e os moabitas surgiram exatamente de um incesto, né? Uma das filhas de Ló. Então, era um povo assim, inimigo do povo de Deus. O próprio Balaque, que queria que Balaão amaldiçoasse, né? Então, um povo inimigo, e é desse povo improvável que Deus escolhe. Aleluia, mulher, né? Glória a Deus. E é interessante que a história de Ruth, ela vai começar com tragédia, né? Noemi perde o esposo, perde seus filhos, mas em meio às catástrofes da vida e em meio às improbabilidades, Deus mostra a sua soberania. Aleluia. Né? É bom nós lembrarmos que acima do livro de Ruth, acima da história de Noemi, está o Deus do universo, né? O que é soberano, o que controla a história. E talvez alguém olhe para a sua vida e se sinta assim como Ruth, não é? Talvez venha de uma família problemática, talvez não seja de uma família influente, talvez esteja enfrentando tragédias
mas precisamos lembrar que acima das tragédias e das improbabilidades está o Deus que muda a Aleluia, história, né? aleluia. E esse livro começa, o livro de Ruth, né? Começa com tragédias, né? Fome em Belém, Elimeleque tem que ir para Moabe, aí depois morre Elimeleque, morre Malom, Quilom, ficam as 3 mulheres e termina de uma forma tão extraordinária, né? Quando Ruth casa-se com Boaz e depois gera um daqueles, não é? Obed, que vai fazer parte não só da genealogia de Davi, mas do próprio Cristo. Então Deus, o soberano, está aí na história de Ruth. Vamos para a próxima tela. A próxima tela aí nós temos, primeiro tópico, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Irmão Éder, nós temos aí Ruth. É claro que é uma síntese, porque isso vai ser diluída ao longo do estudo no trimestre. Então nós temos aí as qualidades e realizações e lições de sua vida. E é importante que o professor esteja entendendo o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está apresentando os livros. Né? Porque talvez o trimestre em si. O trimestre em si. Porque tem alguém que talvez esteja pensando assim, vamos analisar tópico a tópico. Não, isso aí você vai fazer com o seu aluno em classe. A gente está te dando um caminho das pedras, como a gente diz, em relação ao ensino. Quando a gente olha para a vida de Ruth, pastor, e irmão Givanildo, é maravilhoso em comentar a história assim, parece que a gente está vendo, né? A gente olha para qualidades e realizações, mas também grandes lições que Ruth tem a ensinar para todos nós, não é? Para todos nós. O relacionamento de Deus com Ruth, ele é interessante porque ela é uma moabita, mas ela aceita servir ao Deus da sua sogra, que nem quer levar ela. Tem esse detalhe, né? Ruth diz assim, eu vou com a senhora. Ela disse, vai nada, tu vai ficar aqui, porque Deus me abandonou. Né? Meu nome agora é Mara, ele só me castiga. A visão pessimista de Noemi não afugenta a fé de Ruth. Eu fico pensando como tem pessoas que conseguem desenvolver sua fé em meio ao sofrimento, né? Porque ela perde o seu sogro, perde o seu marido, mas ainda tem uma senhora lá que precisa de cuidados, e é esse cuidado, né? O autor do esboço colocou isso como altruísmo, que é o se doar pelo outro. E se a gente prestar atenção, isso já aponta para o Messias também, né? A atividade de Jesus é a mais altruísta possível, né? Elas tiveram um relacionamento forte de compromisso mútuo, né? Ambas tiveram um relacionamento em que cada pessoa tentou fazer o que era melhor para a outra, né? Chega um momento, pastor, que Noemi diz assim, minha filha, chegou a hora, acho que é capítulo 3, de eu conseguir um casamento para você. Acho tão bonita essa frase, né? Chegou a hora de você casar. É até uma forma de retribuição pelo que ela havia recebido. Mas aparentemente não seria possível, né? Quando você comentou as percas de Noemi e Ruth, ainda tem uma outra perca. Ela perdeu a terra, ela perdeu o seu nome em Israel, porque não tinha como gerar mais. E no capítulo 4, quando nasce o bebê de Ruth, as mulheres que são amigas de Noemi dizem assim, nasceu a Noemi um filho, porque ele vai levantar o seu nome de volta. Então, uma família que estava totalmente destroçada, Deus traz um personagem que aparentemente não tem nada a ver com a história, chega, resolve o problema e aponta para o Messias, né? Quais são as lições de vidas? A presença viva de Deus em um relacionamento supera diferenças que poderiam criar divisões e desarmonia. Quando Deus está no meio, pastor, até aquilo que era para dividir harmoniza, não é? Nós temos 2 inimigos morando na mesma tenda e uma diz assim, eu vou abrir mão dos meus deuses, eu vou abrir mão do meu povo, da minha terra, para seguir o seu Deus, o seu povo na sua terra. Só Deus faz isso. E a beleza é que isso está no plano redentor, não é? No plano redentor do Senhor Jesus. Esse assunto é muito gostoso, mas nós vamos continuar comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 1 do novo trimestre, que tem como título 2 importantes mulheres na história de um povo. E agora nós vamos comentar o segundo tópico de nossa lição. Nós temos Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. De Belém para Suzã, de órfã, a rainha, no campo ou no palácio. Eu achei fantástico
essa divisão, esses subtópicos que o autor trouxe, que como esta lição, irmão Sóstenes, ministro, é uma lição introdutória, então ele trouxe, na verdade, uma síntese da história de Esther. E por falar em síntese, vamos para a próxima tela. Na próxima tela nós temos aí a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Nós temos Esther, qualidades e realizações, e temos também lições de vida. O que é que a gente pode comentar? Pois bem, pastor, o comentarista da lição, ele nos leva a uma situação onde nós podemos perceber que ele narra a história de Noemi e de Ruth, e depois ele vai agora trazer a história para o contexto do pós-cativeiro, quando o povo se encontra agora espalhado em todo aquele território, e ele vai localizar precisamente em Suzã, que era uma capital de inverno, onde estava ali o governo da Pérsia, e ali ele vai encontrar a situação de que o rei estava vivendo o seu apogeu, e há uma destituição da rainha, e agora Deus vai mostrar o seu projeto, trazendo para o reino uma mulher estrangeira que era escrava naquela condição, e no caso de Esther, ela era órfã. Então nós vemos que as qualidades de Esther são destacadas, porque combinou coragem com um planejamento cuidadoso, era aberta a conselhos e disposta a agir. Preocupava-se mais com os outros do que com a sua própria segurança. No caso de Esther, ela poderia dizer: eu estou numa condição favorável, eu agora me livrei, escapei. Teoricamente, né? Exatamente. Ela poderia dizer assim: eu estou livre dessa situação de viver marginalizada, desprezada como escrava, porque agora eu estou na elite. Mas ela tinha um coração totalmente colocado em Deus. Existe um texto que eu gostaria de ler aqui, em Esther, capítulo de número 4, versículos 13 em diante, que diz assim: então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Glória a Deus. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ela estava disposta a tudo, pastor. Quando ela ouviu o conselho de Mardoqueu, ela entendeu que ela havia sido chamada para aquele tempo. E como é bom quando conhecemos o tempo de Deus em nossa vida, o propósito de Deus. Aproveito a oportunidade para enfatizar isto com os professores, que é interessante situar cada um de nós dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida. Como é bom quando cada membro reconhece a sua função no corpo. Como é bom quando cada crente reconhece a sua atividade na casa de Deus. Ninguém sai atropelando ninguém, cada um cumpre o seu papel. E Esther entendeu que aquele era o tempo dela. E por isso ela disse: se eu morrer, morri, mas eu vou para o propósito o qual Deus me chamou. Aleluia. E aí nós vemos as lições na vida de Esther. Muitas vezes servir a Deus exige que arrisquemos nossa própria segurança. Deus tem um propósito nas situações em que nos coloca. Embora muitas vezes a coragem seja vital, ela não substitui um planejamento cuidadoso. Então nós vemos que ela clamou por jejum, ela pediu que orassem por ela, ela fez uma campanha, ela entendeu: algo espiritual precisa acontecer aqui. E ali ela se colocou à disposição e foi usada por Deus. Uma menina órfã, uma menina escrava, uma menina marginalizada se torna uma peça fundamental para o projeto divino. Eu, ouvindo o ministro, me permita, pastor, fiquei pensando: quem conseguiu colocar na cabeça de Esther, eu sei a resposta, é claro, né? Mas só para a gente conjecturar, quem conseguiu colocar na cabeça de uma menina órfã
que o seu Deus poderia mudar não somente a sua história, mas através dela mudar a história do seu povo. De um povo. Né? Com certeza foi o seu tio, né? O Mardoqueu. Ele conseguiu cumprir aquilo que Deuteronômio 6 diz, né? Ensina a criança em casa, quando se levantar, quando deitar. Porque Esther vai crente para o palácio, e me permita fazer uma pequena crítica aqui. Nós vivemos um período onde tentam se televisionar, não é, fazer a novela de Esther e destruíram o texto. É verdade. Eu espero que você, professor, não tenha entrado nessa de ter visto essas famosas novelas, não é? Que algumas redes aí dizem assim, não, a gente está evangelizando. E às vezes está destruindo o texto. Porque a história de Esther não é modelada daquela forma que é aparentada. Não é? Tudo bem, Esther é bela, ela tem caráter, mas o mais bonito em Esther é que ela é um projeto de Deus. Esther vai estar no palácio, sim, porque Deus quer. Deus quer alguém lá que o represente, que fale sobre ele, não é? Então fica com a Bíblia, não especula, não é? Muito cuidado com os livros que vai ser adotados para que não haja conflitos, principalmente com relação à questão da pureza da sexualidade. Temos muito cuidado com isso, né? Olhando para Esther, a gente pode ver a abnegação, a entrega de alguém que estava embaixo, como escrava, como bem disse, subiu ao topo, mas permaneceu crente. E aí a gente já tem uma outra lição. Outra lição preciosíssima. Preciosíssima, né? Eu tenho dito aos jovens que o nosso pastor tem me dado a oportunidade de pregar. Deus vai nos entregar os grandes cargos desse estado e desse país, porque nós estamos estudando e Deus quer pessoas lá. Mas quando chegar lá, permaneça como Esther. Um instrumento. As suas origens. E um instrumento de Deus, né? Se a gente perceber direitinho, Esther influenciou até as mulheres que conviviam com ela. Porque ela diz assim, eu vou jejuar, o texto que o senhor leu, e as minhas moças também. E é claro, ela é a rainha, ela poderia fazer um decreto, mas jejum só pode ser aceito por Deus se for feito de coração. Então a ideia aqui é que ela conseguiu com que as suas moças, as moças que trabalhavam com ela, se tornassem não judias, vamos dizer assim, mas crendo no Deus de Esther, sentindo a sua dor, dizendo assim, a gente vai parar de comer, a gente vai fazer um jejum, um sacrifício para que Deus mude essa história, para que Deus me dê uma estratégia, porque eu não posso entrar lá sozinha, mas se Deus entrar comigo, vai ser de bênção, e é o que acontece. E uma coisa importante é a leitura da Bíblia, né? Perfeito. A gente sabe que a teledramaturgia tem produzido aí diversas obras, diversos filmes, séries e tal. E o que é preocupante às vezes, irmão Givanildo, é que algumas pessoas, essas teledramaturgias é a única Bíblia que essas pessoas assistem, né? Quando você às vezes vai ler um texto e diz, não, mas na série que eu assisti não estava assim não. Série que eu assisti estava assim, só que o mais importante é o texto bíblico. Então, essa lição, ela tem diversas aplicações, né? Vai desde a vida humilde, a humilde serva de Deus, ao altruísmo, né? Se dar pelo outro, a questão da educação, foi citada aqui a questão do Mardoqueu, quer dizer, é um leque grande de aplicações que poderão ser realizados e ser feitos durante todo o trimestre. Né, exato, pastor. Essas histórias, elas estão na Bíblia, não é uma obra do acaso. Há um propósito divino. Deus desejava falar às gerações futuras. Deus não queria falar só com o povo judeu, Deus queria falar com as gerações futuras. E essas histórias belíssimas, maravilhosas, registradas na Bíblia, é porque Deus quer nos ensinar. Existem lições profundas aqui, né? Já foram faladas aqui, humildade, coragem, determinação, fé. E é isso que Deus deseja, né? Que nós possamos aprender. Nós, como professores, nós não podemos domingo, ou pelo menos não devemos, apenas expor a história de Esther ou de Ruth, sem trazer uma aplicação prática. Revelar que o Deus de Esther, o Deus de Ruth e de Noemi é o mesmo Deus que muda a história, que muda a situação. Aleluia. É dizer às pessoas que muitas vezes a história começa com tragédia, mas Deus é poderoso para reverter o quadro e torná-la belíssima. Então, principalmente, pastor, permita-me, né, no terceiro tópico, eu sei que o senhor vai chamar a tela ainda, mas exatamente fala dessa aplicação, desse protagonismo feminino, que diferente da dramaturgia, diferente dessas obras que são apresentadas, esses filmes que exaltam a sensualidade,
às vezes incluindo personagens que não estão na Bíblia, às vezes extraindo de mais precioso em troca dessa sensualidade, que acaba que a pessoa assistindo essas dramaturgias, essas novelas, por exemplo, termina perdendo a essência. Sim. Mas quando nós lemos a Bíblia, estudamos essa história, nós vamos ver a essência. O que é que Deus quer nos ensinar? Então a ênfase aqui não está, por exemplo, permita-me ser bem prático, a ênfase da lição não está na beleza de Esther. Esse foi um detalhe. Isso. Deus disse assim, o Deus que olha profundo disse assim: haverá um projeto de extermínio do povo judeu. Aleluia. Eu vou precisar de alguém lá no palácio. Oh, glória a Deus. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a essa jovem aqui uma beleza extraordinária. Eu vou permitir que ela perca pai e mãe. Ela vai aprender a sofrer, ela vai ser criada até por um primo. Agora, esse primo não é qualquer, alguém que vai incutir na mente dela sobre o Deus dos Hebreus. Glória a Deus. E o que foi a beleza? Foi um detalhe que Deus deu para ela se tornar rainha. Mas a ênfase da lição não é a beleza de seja Esther. Deus. A ênfase da lição é o Deus soberano, que fez com que uma judia, órfã de pai e mãe, se tornasse rainha, para que o povo de Deus fosse preservado e o nome de Deus fosse glorificado. E me permita aqui um comentário, pastor, nesta fala do professor Givanildo, que não são os cabelos bonitos ou o tipo de característica que os olhos, a pele pode ter, que sustentou o jejum e a oração. Aleluia. O que comissionou o jejum e a oração foi o caráter pela palavra de Deus. A pessoa moldada pela orientação bíblica levou àquela submissão e a confiança e a entrega em Deus. Como já mencionamos aqui em algum momento, aquele tempo era de intolerância religiosa. Era um tempo de xenofobia. E o que foi que fez essa mulher perseverar? Não foi a beleza do cabelo e nem a cor dos olhos, glória mas a Deus. sim um caráter firmado na palavra de Deus. E isto é muito importante ser mencionado porque nós estamos vivendo numa época de internet, onde o que vale é a aparência, não é nem ter e nem ser, é o parecer ter e o parecer ser. Isto é o que vale hoje na nossa sociedade. E aí é importante restaurar esses valores através de uma reflexão na mente dos alunos para que eles possam de fato compreender que a essência está em ser. E é isso que o cristianismo exige de nós. Não, eu fiz em teu nome. Não, eu quero saber quem tu és. Glória a Isto Deus. é que é importante para todos nós. Isso, eu falando isso e pontuar aqui a questão da beleza, eu lembrei também de Moisés, né? A Bíblia diz que o menino era formoso. O menino era formoso, foi também para um status desse, foi para o palácio de Faraó, mesmo com toda a beleza, glamour, A exuberância do a ambiente. exuberância do ambiente, mas texto de Hebreus, escritores Hebreus, capítulo 11, vai dizer assim, ele... Aleluia. Nada disso encheu os olhos dele. Na verdade, ele preferiu sofrer o vitupério de Cristo, né? E me permita, o senhor tocando nesse assunto, aí a gente pergunta, de onde Moisés adquiriu tudo isso? Porque Moisés foi criado no Egito, né? Foi educado nas melhores universidades daquele tempo, mas ele ficou pelo menos até o 6º ou 8º ano com sua mãe. E a mãe de Moisés mexeu muito com Moisés, ao ponto de Moisés saber quem era Deus, mesmo na sua infância. E não esquecer sobre isso, né? Tem um livro chamado O Culto Doméstico Restaurando. Ele vai abordar bem esse assunto. Exatamente. Trata bem sobre isso. Muito bem. Joquebede foi uma das educadoras mais extraordinárias da Bíblia, né? Que ela conseguiu incutir na mente de Moisés essa convicção, a ponto de mesmo ao chegar no palácio, lá no Egito, ele nunca esquecer suas origens. E é isso que ele fala em Deuteronômio, né? O que a mãe dele fez com ele deveria ser feito com todo Israel. Vamos para o terceiro tópico de nossa lição. E nesse terceiro tópico, nós temos aí a maneira como foi elaborado. Praticamente nós temos aí a aplicação. Sim, isso. A aplicação da lição. Nós temos o protagonismo feminino cumprindo os papéis. Aí o autor vai falar sobre o papel de cada um nesse processo e educação familiar. Sim. E sobre educação familiar é um assunto que vai ser recorrentemente abordado durante todo esse trimestre, né, irmão Éder? E principalmente essa ideia de educação, porque é algo que deve ser repetido, né? Às vezes a gente se pergunta por quê, pelo menos eu estou lendo novamente a Bíblia toda numa outra versão agora, e aí às vezes, por exemplo, no livro de Levítico, Deus fala de um tipo de sacrifício
e ele repete aquele sacrifício para as 12 tribos, como deveria ser feito, do mesmo jeito. E eu fiquei em casa me questionando, por que tanta repetição? Por que tanta repetição? E aí eu aprendi que a gente só aprende na repetição. Não é? Então, talvez, professor, você diga assim, mas rapaz, a gente já conhece essa história. Conhece? Será que o seu aluno também conhece? Não é? Dizem que o pastor Zé Amaro sempre dizia assim, que na igreja existem sempre novos crentes, né? Novos crentes, novos convertidos, e é uma grande verdade. E talvez eles não saibam da história de Ruth e de Esther. Como você sabe? Compete a você norteá-los, principalmente sabendo que o mundo de hoje está distorcendo essa mensagem. Então, compete a nós, como educadores cristãos, né, nós professores, você, mãe, e você, pai, como educador do seu lar, lembrando, pai, você é o sacerdote do seu lar. Você é o responsável para que a sua família tenha o seu Deus. Né? Quando uma família está com problema de estrutura, nós vamos ver que o problema está aqui, não é? No cumprimento dos papéis, e, infelizmente, a educação familiar, que às vezes é só esperada pela igreja. A escola dominical vai oferecer ao seu filho o melhor, mas você tem que oferecer ao seu filho o nutriente diário. Lembre-se, o aluno vai passar com a gente 1 hora e meia, 2 no culto total. Você vai ter que ficar com ele a semana inteira, né? E ele vai para a escola também. E aí depende de você cumprir o seu papel. Esses últimos dias Deus tem mexido muito comigo, irmão Joanildo, pastor Nadir Jacques e o pastor Sóstenes, são homens de Deus que estão próximos de mim muito em relação a isso, né? E o meu maior desejo é que a sua família possa ter o Deus de Israel presente em casa, porque ele realmente muda tudo. Toda a história. Muda tudo. A história de Noemi começa com tragédia e termina bem. A história de Esther, aparentemente, começa com tragédia, vai bem, aí acontece uma tragédia. Mas aí Deus intervém de novo. Então, o Deus que intervém está presente, desde que eu me submeta a Ele. Se existe uma palavra que precisa ficar gravada em nossa mente hoje, é submissão. Por que Deus usou Ruth e Esther? Porque eram mulheres submissas a Deus. Irmão Givanildo, eu achei interessante o irmão Éder mencionou sobre que muitas vezes o professor subestima o aluno, né? Ele diz, não, eu não vou contar essa história não, porque o aluno já sabe, você já sabe a história, não. Não sabe porque tem sempre gente nova, mesmo sendo, às vezes, o crente antigo. Você sabe que tem crente antigo que não tem o hábito de ler a Bíblia. Leitura da Bíblia. Leu a Bíblia, Exato. Leu aquela história, mas já faz tempo, esqueceu. Então, o professor precisa fazer essa revisão de conteúdo com sua sala, mas também ele não deve tomar a aula toda só falando da história, esquecendo da aplicação, porque o importante na sala é a aplicação. Uma outra coisa, ele deve estimular o seu aluno a interagir, a participar em sala de aula e nunca dar aula, né, com a revista assim no rosto, né, e o aluno, coitado, o aluno está aqui do outro lado da revista e disse, não sei, não aprendi nada. Não aprendeu nada, não sabe nem do professor qual o texto, qual o parágrafo em que ele está. Então, essa interação é importante em sala de aula. Exato. Esse é mais um trimestre que o Espírito Santo de Deus estará nos ensinando, né? Ensinando primeiro aos professores, que são os primeiros a se debruçar com a Bíblia, com a sua lição, estudar com antecedência, ler os livros mais uma vez, marcar os pontos principais, delimitar cada tema da lição, como já foi falado aqui, e transmitir esse ensino, essas verdades, essas lições para os alunos, né, de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, é muito importante que o professor leia, motive os alunos a lerem e faça dessa lição não apenas um conto de história, não é só contar a história de Ruth e de Esther, não. Existem verdades, existem princípios aqui na palavra de Deus que devem ser aplicados para todas as gerações. Ao final de cada aula, o aluno deve sentir o desejo, né, de ser essa pessoa que está à disposição de Deus para ser usado naquela obra, naquela tarefa, naquele tempo específico. E as lições que são diversas, né? Fé, humildade, obediência, determinação, coragem, que cada um de nós vamos aprender e aplicar no nosso dia a dia. Ministro Sócio, nosso tempo já foi embora. Que lições nós podemos extrair da abordagem desta semana para orientar o professor que nos acompanha? Pastor, eu gostaria de
destacar aqui a atualidade das Escrituras. Quando nós olhamos para os contextos sociais, históricos que elas viviam, nós iremos perceber que aspectos que estavam inseridos nos tempos distintos de cada uma delas também estão presentes nos nossos dias. E aí, a narrativa bíblica, ela deve ser fiel, não simplesmente narrando de acordo com alguma fonte, para que o professor tenha cuidado com fontes apócrifas. Isso é muito importante. E ele olhar para a fonte original do texto. E daí extrair lições para os irmãos. Quando for possível, ler o texto, quando for possível, narrar o texto, mas indo à fonte original. E daí tirando as lições necessárias. Bom, Éder? Eu acho que a grande lição que eu queria que os professores, além dessa aí, que essa é a principal, né, manter o texto. Não existe escola dominical, é escola bíblica dominical. O pastor presidente sempre comenta isso, né? É escola bíblica dominical. O senhor também. Escola bíblica dominical. Primeiro, essa questão da Bíblia. Segundo, não esquecer de que o Deus de Ruth e o Deus de Esther também é o nosso Deus. E é muito importante, professor, talvez você nem saiba como é que está a vida do seu aluno. Talvez a vida dele esteja igual a de Ruth ou igual a de Esther, não é? Passando por diversas dificuldades. E é bom você lembrar e terminar essa aula orando para que Deus intervenha, não é? O Deus que intervém. Essas histórias me fazem lembrar que o meu Deus muda a minha história através até da falta de sono de alguém. Porque é isso que acontece com Mardoqueu, não é? Mardoqueu está esquecido pelos homens, mas é lembrado por Deus através de um sono que foi tirado. Quando o rei não sonhou, não dormiu, ele teve que abrir o livro, e era o livro sobre ele, mas era uma história que não era dele, era a história de Mardoqueu, e a partir dali Deus mudou tudo. Então, eu creio no Deus que muda tudo. E o tema da lição é exatamente isso, né? O Deus que governa o mundo e cuida da família. Deus pode, nesse trimestre, restaurar, eu creio, sua família, seu casamento, seus filhos. É o momento até da gente convidar a primeira aula, né, pastor? Sim, convidar as famílias. Eu acho que essa é a lição, para a gente não deixar nenhum filho em casa. A esposa, ajude ela a preparar o almoço, me permita essa palavra? Ajude ela no sábado, veja o que é necessário para que todo mundo esteja no domingo na escola. Deus pode transformar. Isso é uma palavra de Deus nesta manhã, né, para a sua vida, à tarde ou à noite, quando você estiver assistindo esse programa. Leve sua família para a escola. Talvez lá Deus mude o que você não tem conseguido mudar. Bom, Givanildo? Uma das lições principais que nós vamos estudar ou extrair aqui é influenciar e não deixar ser influenciado. Glória a Deus. Nós vamos perceber isso, que a história de Esther principalmente, mesmo depois de rainha, ela não foi influenciada pela cultura da Pérsia, mas pelo contrário, ela influenciou aquelas moças que estavam ao redor dela. E essa é a nossa função, sermos instrumento de Deus, e quando Deus cumprir a promessa, nós sermos agentes influenciadores, fazer com que o nosso Deus seja conhecido no ambiente onde Deus nos colocou. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor e aproveitamos o momento para conclamar a você levar toda a sua família para a escola dominical, mas não leve apenas a família, vá com sua família para a escola dominical. Nós temos aqui a superintendência das escolas em todo o estado de Pernambuco. Nós temos aqui o nosso slogan da escola dominical, é Eu e Minha Família na EBD. Aproveite esse trimestre para levar a sua família para a escola dominical, para frequentar escola dominical, que a escola será um instrumento, e esta lição uma ferramenta para restauração de casamento, restauração de famílias para a glória de Deus. Vamos orar neste momento? Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pela feliz oportunidade que nos concede de podermos mais um trimestre iniciarmos para a glória e louvor de teu nome, Senhor. Esse trimestre onde estudaremos sobre a tua soberania, Senhor, e o teu cuidado com as famílias.
Aleluia. E neste momento nós queremos pedir ao Senhor que Tu estejas despertando, Senhor, Teu povo, as famílias, a estarem na escola bíblica dominical aprendendo a Tua palavra. Cremos piamente que nesse trimestre Tu has de restaurar famílias, restaurar casamentos, restaurar relacionamentos de pai e filho, entre irmãos. Ó Senhor, porque este é o Teu desejo, Senhor, por meio de Tua igreja promover a reconciliação. Neste momento queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor de nosso pastor presidente, pastor Ailton. Continue ajudando o Teu filho, dando força, saúde, graça, vigor. Ao evangelista Sonivaldo, a todos, Senhor, que compõem a Rede Brasil de Comunicação, a todos, Senhor, que fazem parte da Escola Bíblica Dominical, que a Tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, que esse trimestre seja um trimestre de muitas bênçãos, Senhor, de muita edificação e crescimento para o Teu povo. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Chegamos ao final deste programa. Hoje iniciamos um novo trimestre com um tema geral: o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E estudamos a primeira lição com o título Duas importantes mulheres na história de um povo. Próxima semana veremos a segunda lição com o tema O Livro de Ruth. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.